Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje, em nosso curso de tarô, simbologia e autodesenvolvimento, falando um pouquinho sobre o mago. Cada arquétipo, cada energia, cada lâmina do tarô será estudada em algumas partes para não ficar muito longo, e nós iremos dividir, dar um determinado enfoque a cada parte. Essa falará especificamente do tarô. A próxima, da psicologia envolvida, alguns aspectos. E a última, que eu considero mais importante, o símbolo como uma forma de terapia, de autodesenvolvimento da pessoa. Essas três partes serão capazes de fazer com que você entenda os inúmeros aspectos que envolvem os símbolos do tarô, a simbologia neles contidas e a mensagem que eles querem trazer, abrindo os seus portais interiores, abrindo essas energias e esse novo mundo, essa nova dimensão para vocês. Eu trouxe aqui algumas frases que simbolizam um pouco do que nós veremos durante o curso. A magia é a arte de modificar a consciência segundo a sua vontade. Starhawk, ele é um xamã indígena que tem trechos, histórias muito marcantes e que mudam a nossa consciência, que mudam a nossa forma de pensar o mundo. Essa é uma capacidade dos xamãs, né? Se o mundo visível não passa de ilusão, o seu criador não será o ilusionista por excelência? Oswald Wirth, um dos maiores pensadores do tarô de todos os tempos, maçom, membro de sociedades esotéricas, estudioso dos assuntos ocultos. Então, nós veremos essas frases ao longo do curso e vocês vão conseguir identificá-las. Um conselho: antes de querer ser um grande manipulador das energias, das magias, é necessário despertar o mago em você. E esse curso vai conseguir te ajudar. Talvez não consiga despertar ainda, mas ele vai conseguir te ajudar a sair um pouco dessa inércia, a movimentar essa energia dentro de você para que você consiga despertá-lo. É você que desperta o mago, embora outras pessoas possam auxiliá-los. Agora, quantos cursinhos que vendem a magia, que vendem fórmulas milagrosas, gastam mais de 30 minutos falando sobre a figura do mago, o personagem, a energia. Eles falam sempre daquilo que eles estão vendendo. O curso é um curso de velas, eles vão falar da vela, como que se organiza, como que faz. Mas imagine um curso que fala da criação do universo sem falar de uma figura criadora. E as pessoas menosprezam isso. Mas não precisa. Todo mundo já sabe o que é. Vamos para aquilo que importa, realmente interessa. E nisso as pessoas se tornam aprendizes de feiticeiro e nunca despertam a sua real força, o seu potencial real. É interessante até para algumas pessoas terem só discípulos. É mais fácil a magia pronta, uma iniciação paga, quando a verdadeira iniciação só advém do esforço de cada um. Magos não são feitos do dia para a noite. Os magos, eles não são feitos por certificados dados. Os magos, eles participam de um processo que advém de rituais que vão despertando esse aprendiz, esse neófito, até que ele desperte e possa ocupar o seu lugar de fato como manipulador das energias cósmicas.
Esses rituais podem ser externos, por meio de iniciações? Sim. Mas esses rituais também podem ser internos. Na grande maioria das vezes, nós vamos entender isso mais para frente, o ritual externo reverbera no interno, porque o macrocosmo trabalha com o microcosmo, o externo trabalha com o interno. Essa é uma realidade do mago. Então vamos começar falando um pouquinho sobre quem seria o mago para Oswald Wirth. Então nós temos aqui o princípio ativo do Criador em Deus, o Deus cósmico, ou no homem, o centro da consciência e da vontade. Pode representar também o nosso ego, que chama a construção da personalidade. Ei, vamos construir quem nós somos. Vamos atribuir características. Eles vão chamando as energias. O grande mago movimenta os recursos, as energias que estão à sua disposição para criar um ser único, que é você. Notem que o mago, ele não é uma figura que está sentada em repouso. Ele sempre tem uma característica de movimento. E ele usa aqueles materiais sobre a mesa da realidade para construir aquilo que ele quer. Ele separa, ele analisa quais deles devem ser utilizados. O chapéu em sua cabeça é o símbolo do conhecimento, do saber infinito, que também é encontrado no arquétipo da força, na lâmina da força. E podemos pensar que são infinitos os nossos pensamentos, a nossa criatividade, a nossa capacidade de imaginar e criar coisas. A mesa, notem que possui apenas 3 pés visíveis, simbolizando figuras alquímicas, o enxofre, o sal, o mercúrio, os quais são os verdadeiros pilares da alquimia e suportam a substância que nós podemos perceber no mundo. Na mesa, que é considerada o universo dos fenômenos que o mago consegue manipular, o plano cósmico de atuação dessa figura, existe um copo de prata, uma espada de ferro e um medalhão de ouro, um pentáculo. O mago aponta o dedo para esse medalhão com uma estrela de 5 pontas, concentrando o seu poder ativo da vida naquele objeto. Ali ele coloca a sua energia, como se quisesse trazer aquela força à Terra. Os 4 elementos correspondem a 4 ações mágicas. O copo, o saber, a sabedoria. A espada, o agir e o ousar fazer. O bastão se liga à intenção da pessoa. O medalhão de ouro, a concentração e os mistérios. Então, no momento em que ele traz as forças dos céus à terra, ele concentra essa energia que desce da coroa, que desce do divino e vai percorrendo todos os planos energéticos até chegar ao plano terreno.
O medalhão tem ligação com o ouros, os naipes, né, do baralho, com a terra, o elemento mais denso, e com o touro. A espada, ela tem ligação com o naipe de espadas, com o elemento ar e com a águia, que também é símbolo de ação, de liberdade. O copo já está ligado à sabedoria, mas ao coração, à iluminação, ao nosso poder mental e aos anjos. Nós temos o Santo Graal, que é algo sagrado, místico, extremamente poderoso. Acredito que nós iremos falar em algum momento sobre ele. Os bastões, significando o naipe de paus, o elemento fogo, que é a atividade, a autodeterminação, a vontade, a intenção, estão ligados também à figura de leão. Mas o mago, como grande manipulador e criador, antes de querer vencer e ser o Todo-Poderoso, ele deve passar por algumas provas. A prova da terra. Deve vencer as suas paixões e os seus vícios, para que possa evitar a sua sombra. Esse elemento é o mais denso, é a prova talvez mais impactante. Depois, o ar, ele é simbolizado pelo Cavaleiro da Verdade, que vai destruir o erro e a ignorância. Devemos encontrar, depois de destruídas nossos vícios e paixões, devemos encontrar a verdade, buscar a verdade. Parar de sermos ignorantes, ou seja, pessoas sem o conhecimento, que não buscam, que apenas querem tudo daquela única forma, aceitando tudo que vem à mente. O mago é um buscador, o mago é curioso, o mago é criativo, e o ar está ligado a isso, ao mental, à criatividade. A vitória já sobre a água simboliza a conquista do Santo Graal, ou seja, a possibilidade de beber da sabedoria e do conhecimento puros, diretos da fonte, porque o saber é poder. Por sua vez, o teste de fogo consiste em obter o emblema do Comando Supremo, o bastão mágico, simbolizando que o governante reina por sua própria vontade. Mas não só isso, significando que existe a outorga de todos os planos para que ele manipule as essências à sua frente. A mesa onde estão os elementos seria a mesa alquímica, ou plano de trabalho do Criador. Para o homem, pode simbolizar a terra, para Deus, todo o cosmos. E a mesa é retangular e também pode expressar a realidade sendo trabalhada e moldada por os elementos que estão em cima dela, através da intenção do mago, que é um elemento de poder, como nós vimos. Sem a intenção, não existe a magia. Só por uma curiosidade também, esses símbolos, esses naipes, têm simbologia. Já vamos falar um pouquinho sobre
o tarô menor, que nem pode ser considerado um tarô. Mas, só por uma curiosidade, o ouro ele vai simbolizar os mercadores, capacidade também de comunicação, capacidade de adquirir riquezas de toda espécie. A espada, o exército, a vontade de vencer, de guerrear, de adquirir terras, ou seja, novos horizontes, desbravar, explorar, alcançar. O coração simboliza o clero, a purificação. Mas não só isso, o encontro com o sagrado coração. E a água, ela é um elemento que está em todo lugar. Imaginemos que o nosso corpo, a maior parte é composto de água. Imaginemos que a maior parte do mundo é composto de água. E aí eu te digo, o que existe em você, existe no mundo à sua volta. Agora, o bastão, ele vai simbolizar a figura de paus. Mas a figura de paus simboliza o trabalho físico, ou o trabalho mental, mas ainda assim uma necessidade da pessoa se esforçar através do fogo, da automotivação, através do leão, da coragem de vencer. A roupa do mago, ela é colorida. O vermelho simboliza que a atividade dominante é ativa, é vital, é uma energia essencial. Os 5 botões vão simbolizar a quintessência do homem. Para alguns, a natureza angelical, que ainda o homem deve descobrir. A letra Aleph é o princípio criador, anuncia a necessidade do uso de nossa inteligência. Keter, a coroa das Sefirotes, é o início de tudo, a causa iniciadora e o espírito puro e único. Dela advém todos os mundos abaixo. Se liga à capacidade, novamente, da pessoa conseguir pensar por ela e se autodeterminar. Segundo a filosofia hermética, é o alquimista que se predispõe a realizar a grande obra, ou seja, descobrir como transformar os materiais alquímicos em ouro, mas é um ouro espiritual. Lembremos que o amarelo é um símbolo tanto de riqueza material quanto um símbolo de riqueza espiritual. Do ponto de vista positivo, o mago simboliza agilidade. Ele é muito ágil, ele te engana, ele é capaz de te iludir, manipular a natureza ao seu redor. Ele é inteligente, sagaz. Ele é um grande diplomata. Ele consegue trazer recursos quando são necessários. E além disso, ele tem um poder incrível de persuasão sobre qualquer coisa. Porque o poder dele mental, de concentração, de foco, é absoluto. Nota-se que a todo momento o mago põe as suas energias sobre a mesa, sobre a sua criação. Então, ele materializa o seu desejo na matéria. Por sua vez, ele também pode ter um aspecto negativo, ser oportunista, mentiroso, charlatão, explorar a ingenuidade sem o menor escrúpulo, enganar as pessoas com supostos poderes que não o têm. Aí vamos falar de outro autor com outro caminho, mas também que utiliza o tarô como base, mas o tarô de Marseille. O mago, ele é o primeiro,
ou seja, é o ponto de surgimento de todo o universo. É uma capacidade criadora inesgotável. Notemos que o universo continua se expandindo. Quem diz isso é a ciência. E usando os elementos sobre a mesa, ele continua construindo o seu trabalho, a sua obra. O cosmo é o meio que Deus atua. E o mago atua nos elementos terrenos ou nos elementos materiais, espirituais, quando tratamos dele como homem. A figura central é andrógina, ou seja, possui o poder do homem e da mulher conjuntamente, fato que o torna autossuficiente em sua criação. Devemos lembrar que um dos órgãos de todos os seres humanos é andrógeno, a boca. A boca possui os lábios, que simbolizam o órgão sexual feminino, e a língua, que simboliza o falo masculino. Ou seja, temos aqui o passivo e o ativo. Através da boca podemos nos comunicar, criar, nomear coisas. Veremos que esse é um poder do mago. Além disso, podemos cantar, podemos encantar, ou seja, através da intenção e da manipulação do ativo e do passivo em nós, podemos trazer um poder a determinada coisa, a imantando. Então, daí que nós temos esse poder de encantamento. Sua bolsa pode simbolizar a imagem infinita em que deposita a sua criação depois de pronta. Então ele vai colocando no universo aquilo que ele terminou de fazer. Os planos dele, todos vão sendo colocados. Como Deus fez a terra e foi colocando as suas criaturas. A mão esquerda, ativa, segura o instrumento da criação. E a mão esquerda, passiva, o material que receberá a energia, a bolinha dourada. Lembram também os órgãos sexuais, masculino e feminino. Devemos lembrar aqui que temos essa relação de potencialidade, da compreensão do consciente com o inconsciente, do ativo com o passivo, do céu e da terra. O céu simbolizado pelo bastão, que é o símbolo de poder, e a medalhinha de ouro, que também simboliza uma riqueza terrena e uma riqueza espiritual. Os 3 pés, eles podem simbolizar que o 4º pé está fora da carta e basta um esforço para sair do campo da possibilidade, entrar no campo da ação, concretizando uma escolha. Ou o 3º pé representa o espírito, o azul celeste, que é a cor da receptividade. Nota-se que sempre existe essa figura de fazermos a nossa parte, a figura do esforço para alcançar algo. Os sapatos nesse desenho não são brancos, mas existem figuras em alguns locais brancas. Simbolizam que o mago toca com inteligência a terra impregnada em vermelho sangue, que é a humanidade. A planta que nós podemos visualizar amarela seria o sexo da mãe natureza, que lhe deu a luz. Ele veio de outra dimensão para atuar nesse mundo e criar
e começar um projeto. Então, nós não sabemos, né? Segundo o Espiritismo, realmente viemos de outro lugar para aprender. Estamos num mundo de provas, mas aqui não é o nosso local de início. Então, os dados sobre a mesa somam 21, que é o arcano do mundo, demonstrando que ele tem o poder sobre todas as cartas do tarô. Então ele é o grande guardião. Você não chega aos mistérios todos e à compreensão de todo o tarô sem conhecer o mago. Possui ainda 4 naipes disfarçados entre os elementos, o que indica o senhor da ilusão, da prestidigitação, simbolizando que só se chega à verdade atravessando a ilusão. Buda falava muito sobre isso, né? Superar a ilusão do mundo. E o mago ele tem uma grande capacidade de ilusão, de manipulação de energias. Então todos querem assistir o mago em seus truques. Ele utiliza de distração a moeda, a riqueza material. Nota-se que ele coloca aquilo como se fosse importante. E todos vão olhar para o material, todos vão olhar para a moeda. Só que a verdadeira riqueza está na outra mão, sendo manipulada por ele. O poder criador, o poder da criação. Então, enquanto aqueles só olham para a moeda material, outros que conseguirem entender a mecânica e a ilusão vão conseguir superar esse disfarce e adquirir a sabedoria, beber do santo graal do conhecimento deixado pelo mago. Lembremos que sempre existem lendas envolvendo Mago Merlin e Santo Graal, os magos e a jornada em busca desse conhecimento. A cauda do dragão também simboliza a força sexual, a Kundalini que o mago controla. A cauda do dragão é esse rabinho amarelo, laranja em cima da mesa. A Kundalini, ela é uma energia criadora potentíssima. Todos querem despertá-la, mas nem todos entendem o que aconteceria se despertassem. O efeito pode ser arrebatador, transformador de tal maneira que a pessoa surte. Então, entendam, os chakras, as pessoas querem desenvolvê-los. Eu quero desenvolver o terceiro olho, mas elas não sabem as consequências disso. Aqueles que querem desenvolver antes de equilibrar, querem desenvolver antes de harmonizar todos os chakras, terão desequilíbrios emocionais e energéticos, poderão se perder na loucura, poderão ver coisas a todo momento que não entendem, pois passarão a ver o mundo espiritual e não é como um médium normalmente enxerga, porque esse médium já tem uma estrutura feita para aquele tipo de mediunidade. Essas pessoas serão atormentadas porque existe um descontrole total sobre as visões. Então, não caiam em vídeos para desenvolvimento. Tentem equilíbrio sempre, harmonia sempre e desenvolvimento aos poucos. O chapéu descreve um princípio em espiral que vem de um local que não é possível verificar.
a origem essencial, a fonte inicial da criação, ninguém sabe quem é, mas sabe que existe. Ela vem do invisível, assim como o primeiro ponto da criação. Os cientistas mesmo, eles conseguem chegar até o Big Bang, mas não conseguem explicar depois, e o que existia depois, mas e depois, mas e depois? A fagulha inicial ninguém consegue. As pessoas só conseguem identificar a fagulha, mas a origem ainda é desconhecida. Pouco se sabe. Os cabelos dele dourados, que tem 8 bolas, simbolizam a perfeição a ser atingida como meta. O 8 é símbolo da justiça, que é uma figura maternal. Nesse sentido, ele seria com as ideias de sua mãe na cabeça. Por sua vez, eu coloquei uma nota que existe uma interpretação do mago sendo uma pessoa tentando agradar e honrar a sua mãe. Essa é uma interpretação que é possível dar. A cinta dupla simboliza a vontade sobre o intelecto e a superação da animalidade, do instinto pela inteligência. O abandono que nós falamos no começo dos nossos vícios, dos nossos instintos, da nossa parte mais terrena. A dualidade, ela indica que ele ainda não efetivou, ainda não fez todo o seu ser, não completou o seu trabalho. Ele é contínuo. O Criador nunca para. O sexto dedo, que está nas mãos com o bastão, indica uma habilidade de manipulação, de ilusão, de destreza. Então nós temos aqui o mago como um grande iniciador. É ele que é o empreendedor, o guardião de todas as chaves, o guardião de todos os segredos. E ele pode usar todas as forças do universo para atingir um objetivo criador. O mago, ele conecta a nossa divindade interior com a divindade que habita no exterior. Nos ensina a valorizar o conhecimento, aquilo que temos à nossa disposição, a transmutar energias negativas em positivas, sendo essa uma grande chave para o sucesso. Ele é símbolo da imaginação, da criatividade, do foco, daquilo que podemos ser e ainda não somos, do nosso potencial escondido. Ele é o grande comunicador. Ele fala com todos as lâminas, ele se comunica com todas as energias. Por isso ele também é o diplomata, ele consegue que outras energias se manifestem. Ele consegue puxar essas energias. E isso pode sempre te ajudar. Se você tiver um mago desperto no tarô, ele vai te ajudar a entender as outras cartas, ou a puxar as outras cartas. É como um amigo que conhece uma pessoa que você quer conhecer muito e ajeita a situação. Então, conversar com um mago interior é sempre bom. Orientar um amigo é sempre bom, e você exerce a função de mago quando você faz isso. O mago, ele é um curador de nossas consciências também. Uma curiosidade, nós iremos falar um pouquinho sobre o mago de Rider-Waite. Não sei se é assim que fala, mas acho que vocês vão entender, né?
Nota-se que os elementos do baralho mudam bastante. Existem rosas rodeando a figura central, que não é mais tão colorida. Ela adquire certo caráter mais sacerdotal. Notem as roupas, a seriedade das roupas. A mesa está limpa. Não existem mais elementos de ilusão. Uma das partes que algumas pessoas veem como negativa na figura no arquétipo do mago, o ilusionista, aquele que pode te enganar. Mas ao mesmo tempo, esse autor ele tira um pouco da essência da carta, da dualidade, da ambiguidade que faz parte do mago. Aquele que dá, aquele que tira, aquele que te coloca em um patamar e ao mesmo tempo pode te dar uma derrubada, mas não isso significando bom ou mal, isso significando que você teria que passar por aquilo. O mago como agente cósmico, ele dá uma limpada grande, ele valoriza o amarelo atrás, que simboliza o mental e o conhecimento. A rosa é um grande símbolo do desabrochar humano. Ela é utilizada por inúmeras sociedades ocultas. Ela é o símbolo da descoberta da perfeição interior, a busca pela perfeição interior. No nosso desabrochar, no nosso amadurecer, o autoconhecimento surge e nós conseguimos alcançar a nossa iluminação, a nossa beleza interior. E aquele que vence a matéria, ele transcende para o espírito. Essas observações aqui eu tirei de algumas outras coisas. Quem colocou fui eu, tá? Essa parte das rosas e do lírio. O lírio simboliza a pureza, o branco. O cinto com as duas cobras simboliza o infinito, ou o caduceu de Hermes. Nós iremos falar sobre o caduceu de Hermes daqui a pouco. O infinito não está mais no chapéu que foi retirado também, mas está por cima da cabeça do mago. Mas a essência ainda se mantém, um símbolo demonstrando que o macrocosmo se reflete no microcosmo, que existe uma força superior, a qual ele louva, ele enaltece aqui. E existe uma força terrena. Mas de resto, tudo se repete praticamente. Mas a figura do pentáculo fica mais evidente, a estrela de 5 pontas demonstrando a quintessência humana. E aí trazemos deuses que são associados ao poder criador da comunicação, da fertilidade, que criam coisas associados à magia, à fala com outros mundos. Ora, imaginemos Exu, temos o curso de Exu aqui. Ele é um dos mais mágicos dos orixás. Ele é o senhor da comunicação. Exu chama os orixás para a grande festa. Ou seja, nós vimos, acabamos de ver, a capacidade do guardião do tarô chamar outras energias para ajudar a pessoa. Olha essa analogia. O Exu trazendo os orixás, o mago
trazendo essas forças espirituais, essas energias divinas. Ou seja, tudo se comunica. Existe um tarô dos orixás que traz a figura do Babalaô como sendo um mago, mas na minha opinião é errada. O grande mago, na realidade, é o próprio Exu. Então, o Exu é o primeiro a ser oferendado, assim como o mago é o primeiro no tarô. É aquele que sem ele não existe início, não existe fim, ele é tudo ao mesmo tempo, ele é um ser ambíguo, ele é ilusionista. As lendas mostram a brincadeira, a ilusão que existe. Ora, Exu é o senhor da ilusão, é o senhor da brincadeira. Assim como o mago do tarô de Marselha, que é capaz de nos enganar, mas às vezes ele nos engana não por maldade, mas porque através da ilusão, atravessando a ilusão de Exu, passando pelo seu teste, você conseguirá vencer os seus obstáculos. Essa é uma grande lição, meus amigos. Então as pessoas veem, não, mas ele é um brincalhão, só trata de ilusões. Não. Se você é testado por Exu e vence e passa pelo seu teste, o mistério da grande esfinge é revelado, aí você terá graças dessa figura, dessa energia que reconhece a sua sagacidade. Então ele é símbolo de comunicação entre a terra e os deuses. Só através dele os outros deuses são chamados. A brincadeira com o universo é constante em Exu. Exu é vida, é vitalidade. Está também ligado ao nosso chakra básico e à Kundalini. Então, o infinito do mago, na cabeça do mago, no chapéu do mago, pode ser simbolizado pelo significado da palavra Exu em Yorubá, que é a esfera, ou seja, aquilo que é infinito. É a mesma coisa, gente. Eu estou falando de um Deus antiguíssimo. A figura é muito similar, ela se repete de maneiras diferentes, mas também ela se repete em culturas diferentes. Lembrando também que o instrumento de Exu é fálico. O instrumento de Exu é essa cabaça, né? A mesma coisa que o mago segura nas mãos, o mesmo poder criador. Ele utiliza vermelho, cor da autodeterminação, da vontade. Muito do mago é o vermelho, em muitas representações. Mas também temos o Hermes e seu caduceu. O caduceu, ele se liga ao deus grego Hermes, que é Mercúrio para os romanos. E Mercúrio nós veremos que é um símbolo de grande poder na alquimia. Mas sempre está ligado à comunicação e ao conhecimento, à interligação entre a terra e os deuses. Ele é o equilíbrio moral, o caminho das iniciações, porque ele é um dos guardiões. Ele é o caminho da ascensão da energia Kundalini, esse caduceu. Lembremos que a energia Kundalini carrega duas serpentes enroladas, né?
As cobras simbolizam os caminhos opostos e o globo em cima do caduceu o equilíbrio dessas energias. Hermes também é diplomata. Simboliza está presente em diversas profissões. As cobras são sempre associadas à cura, à renovação, à transformação, à medicina. Os que despertam a Kundalini, despertam a iluminação e o conhecimento interior. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Tivemos aspectos do tarô de Marcélia, tivemos aspectos do tarô de White, tivemos aspectos do tarô de Oswald Wirth e vimos que tudo convergiu nessa mesma figura. Falamos aqui de mudanças específicas, mudança de visão de alguns autores, mas em si a ideia permanece. E o tarô se vincula a deuses, a mistérios antigos. Isso que eu nem coloquei outros deuses aqui. Alguns deuses do Antigo Egito também associados a essa figura. Então, temos um conhecimento a ser trabalhado. Essa foi a primeira parte. A segunda parte também é muito importante, mas não é a principal. A principal é a terceira. Segunda parte, agora traremos elementos psicológicos. O que Jung, por exemplo, achava sobre determinadas coisas. E o que esses símbolos que nós tratamos na primeira parte simbolizam de acordo com movimentos psicológicos. Então, é isso, gente. Obrigado mais uma vez. É tudo feito com muito carinho. Eu não sou o dono da verdade, da razão. Se eu estiver errado, vocês podem me falar. Eu não estou fazendo por view, até porque o modelo que eu estou usando aqui, de falar 50 minutos, não é um modelo comercialmente agradável. Meu intuito é ajudar pessoas. Meu intuito é trazer um pouco daquilo que eu acho legal. Não digo nem a verdade, porque sempre que se fala em verdade, as pessoas passam do limite. Eu trago aquilo que eu vejo com pensamentos de diversas pessoas para a gente poder comparar e cada um refletir e seguir o seu caminho. Eu sou apenas aqui um facilitador de ideias. Cada um segue aquilo que acha. Mas é tudo gratuito, gente. Eu tenho 30 seguidores por aí. E eu não deixei de postar vídeo. Eu já fui ofendido por uma pessoa dizendo que você não sabe nem quem você é. E você não manja nada. Quem é você? Você não tem nem curtida na sua página. Bom, eu não tô nem aí. Eu faço de coração. Eu faço pela caridade. Porque compartilhar é caridade também. Ajudar quem precisa. Porque tem gente que não tem dinheiro para pagar um curso desse. E um conteúdo desse aqui não se dá de graça. As pessoas cobram e cobram bem. Pode acreditar nisso que eu estou falando. Tem muito mais coisa. Tem outras coisas que é muito místico, é muito esotérico, de cursos que eu tive acesso, mas não vale a pena. É tanto, querem aprofundar tanto que se perdem. Aqui você vai ter uma ideia de tudo. Psicológico e terapêutico. Terapêutico é o mais importante. Terapêutico pode mudar a sua vida. Pode te fazer compreender coisas em você. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem sempre com Deus, com os orixás.
Nós estamos aqui para aprender um com o outro, para dividir, para amar mais, para odiar menos. Sigam sempre o exemplo do nosso guia espiritual, que a caridade que nos une seja mais forte que aquilo que nos separa. Obrigado.